Boa noite a todos. Paz profunda para quem é de paz profunda. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Aqui quem vos fala é o Frater Belrá. Sejam bem-vindos ao bate-papo com esse novo fenômeno do ocultismo brasileiro, que é o Frater Plunct Plact Zum, meu irmão, na Ordem Rosa Cruz, né? E também praticante de outras artes ocultas, assim como eu também. Então, nessa noite aí convidamos alguns fráteres, né, e ocultistas, para que façam parte aí de um bate-papo, né? Eu brinco que uma roda de fogo, né, com o fráter Plunct Plact Zum, né, que eu já vou chamar todo mundo. E vamos lá. Os inscritos fizeram duas perguntas, né? E eu farei na sequência aí para eles. Primeiro vai ter uma breve apresentação do Frater, né? E daí depois vamos começar com as perguntas dos inscritos e com as perguntas dos convidados aí. E que os jogos comecem, né? Vamos lá. Deixa eu chamar eles aqui. Vamos ver se dá tudo certo aí. Então, convidar mais pessoas. Enviar uma solicitação para seu vídeo ao vivo. Tá. Vamos lá, ó. Convidar. Um convidado. Uhum. Tô online. Olá, boa noite, Frater. Seja Boa bem-vindo. noite, Frater. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Eu ainda não estou te vendo aqui na câmera. Deixa eu Ué, chamar aqui o outro Frater. Uhum. Vamos ver. Ó, o pessoal está chegando aqui, inscrita, Carmen. Saudações fraternais, Carmen. saudações. Vamos lá. Eu acho que vai aparecer você agora. Não sei, eu não estou te vendo. Você está me vendo já, Frater? Eu tô te vendo, Frater. Vamos lá. Então, chamei os outros dois convidados. Vamos ver se eles aceitaram. Para mim aqui ainda aparece o quadrado. Sempre assim no começo tem essas histórias, o É, Instagram. Tudo que ele tá. não é pago, né? É, Tudo que não é pago é gratuito, não dá para exigir muito, é. né? Ó, Não, e olha que eles ainda estão deixando, né? Opa, está Frater assistindo. Vívidos entrou, Frater Aiel entrou. Vamos ver. Ó, alguns inscritos entrando. Não sei se eles estão conseguindo entrar aqui na live. Eu ainda não te vejo, Frata. Deixa eu reenviar o convite aqui. Ó, convite enviado, convite enviado. Eu tô aparecendo como organizador. Deixa eu ver se eu desligo e ligo a câmera. E agora? Vívido. Convidar mais uma vez o Frater Vívidos. Tá. Frater. A convidar novamente. Tá. Vamos ver. O pessoal tá falando que dá. Estão Ó, conseguindo ver a gente. ó. Frater Frater. Aiel ativou o vídeo. Isso. Vamos ver se todo mundo aparece junto aí num quadrado mágico aí. Vamos lá. Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Ver. Entrar ao vivo com. Mas daí será que se eu colocar entrar ao vivo com o Frater Vívidos, daí você cai? Será não? Eu acho que Vamos não. tentar. Vamos Eu tentar. acho que não. Vamos lá. Vamos tentar. Tá. Aí é ok. Vamos ver se. Vamos tentar. Ativou o Ó, Frater vídeo. Vívidos. Aí. Tá. Vamos ver. Bom, eu não estou vendo vocês estão me vendo, então tá Eu bom. estou vendo. É, Opa, para mim fica. estou vendo Frater Vívidos, Frater Aiel. Frater Aiel, acho que está ligando a câmera. Tá. Para mim, só tô eu na tela, mas se vocês estão me vendo, e a gente tá conseguindo conversar, então tá bom. Depois que eu salvar esse vídeo, se o Frater me permitir colocar lá no meu canal do YouTube, pode Sem ser? problema. Aham.
E daí talvez lá fique o quadriculado, lá, o quadrado mágico lá. Bom, vamos ver. Ó, Carmen falando, aqui dá para ver os dois. Os dois quem, Carmen? Agora Eu e o eu acho Frater que Pluncto Plactus 1 ou quem mais? Escreve aqui para mim, Carmen. Dá para ver os dois, mas os dois. Tá, mas os outros você eu acho consegue que ver, era Carmen? aparecia eu e você, Frater Belhar. Ó, os três agora, disse a Carmen. Quando entrou da erro, eu vou te convidar mais uma vez, Frater Aiel. Ó, ó, convidar mais uma vez, ó. Veja, ó, agora são três, o pessoal respondendo, agora estou vendo os três. Acenar, ok. Frater Vívidos, você consegue me ouvir? Consegue. Funciona o teu áudio? Eu consigo te ouvir. Você está me ouvindo? Sim, consigo. Perfeito. Não Perfeitamente, estou te Frater. vendo só. Temos que fazer um Eu, scrying aqui, ó. Fazer um scrying para um ver o outro aqui. eu também só estou me vendo. Ó, a Denise aí, que é uma inscrita antiga aqui do canal também. Seja bem-vinda, Denise. Ó. Bom, aqui para mim ele fica assim, ó. Fica rodando, rodando como se estivesse pensando ali. Ainda bem que o Instagram não é da Microsoft, é da Meta. É. Ele vai ficar eternamente no looping. Né? Ó, vários inscritos antigos aqui entrando, eu tô acenando. Tá, vamos lá. Frater Aiel conseguiu? Ele tá com a gente ou não? Porque eu não tô vendo ninguém. O Frater Aiel mandou uma mensagem dizendo: aqui tô vendo os três. Mas ele conseguiu entrar, Acho Frater? que ele Não. não está se vendo. Ele está Mas ele como tá. Ó, organizador. ele enviou um pedido de volta para participar. Entrar ao vivo com ele. Ó, eu O liberei. Instagram agora não está com essas frescuras de bloquear, né? Não Ah, sei. opa, acho que agora Aiel ativou o Todos estamos. vídeo. Vamos ver. Tá Eu peço para os inscritos se inscreverem para mim aqui no chat se eles estão conseguindo ver as 4 pessoas. Por favor, escrevam aqui para gente. Denise, Carmen, acho que ele tá carregando o do Frater Aiel. escrevem aqui se estão conseguindo ver os 4 e escutar também. Estou vendo 3. Estou vendo só Ah, eu 3. acho Tá. que talvez seja algum problema com o aplicativo do Frater Aiel. Eu vou tentar convidá-lo mais uma vez. Ó. Ó. Convidar. Ó, convidei ele de volta. Ó. Eu já aceitei tanto a solicitação dele quanto convidei ele. Ó. Ó. De repente, se Ó, ele. acredito que para todos nós estamos assistindo, só É, aparecem os 3. Ele realmente não está conseguindo entrar. Ó. Frater Aiel, quer que eu te chame por aquele outro perfil seu ou prefere fazer por esse? Quem sabe é o perfil dele, esse outro perfil. Ele me pediu para participar desse perfil, sabe? a gente que tem que criar 2, 3 perfis faz parte da vida. Essa vida profana e vida iniciática é É. complicada. É. Ai, nossa, Ó, você tá postando umas tenta coisas lá no tão. outro, então. Tá, então eu vou tentar no outro, tá. Tá, eu tentei no outro perfil lá, Frater. Veja se consegue. Ó. Agora aparece quantas pessoas? Eu acho que ele ainda não abriu o do. Ó, ó, aceitei mais uma vez, vamos ver se dá certo agora. Foi? Os 4?
Ainda são os três? Ainda estamos em 3. Então esse triângulo aí, a lei do triângulo, está prevalecendo. Ó, só dá para ver Frater Vívidos, Frater Plumbazu e Frater Belá. Apenas os 3. Obrigado, gente, por responder aí no chat. Então vamos lá. Vamos esperar aí. Às vezes é coisa do Instagram querendo. Será que o Instagram não permite mais de 4 pessoas? Mais de 3, não? Eu já fiz com 4 pessoas. Ele às vezes cai. Ele escreveu aqui, Instagram tá de sacanagem. Ele me tira da tua live quando eu entro. Ué? Que estranho. Porque será vou convidar mais uma vez, nos 2 perfis. Às vezes, sei lá, o aplicativo está atualizado, às vezes é resetar sei lá, assopra o celular, são as antigas que precisam soprar as coisas para funcionar. Aquele tapinha, né? Ó, eu convidei mais uma vez. Toda vez que eu aceito o convite, cai. Deixa eu colocar aqui. Não, o convite está ativo. Ó, tá convidado aqui como convidado. Ok. Ué? Não sei o que está acontecendo, gente. Para mim parece ativo. Tá, calma, enviou mais uma solicitação. Vou pôr mais uma vez, ó, vamos lá. Sempre dá esses envios no começo dessas lives. Sim. Também já fiz com 4 participantes ali, ó. Carmen falou. Ó, te enviei mais uma vez, professor. Vamos ver se dá certo. Veja se deu. Ó, eu aceitei o seu pedido para participar da live. Ó. Enviou uma foto. Ó. Deixa eu... Ele participar. Vamos tentar mais uma última vez aqui, ó. Senão a gente faz assim, Frater Aiel. A gente lê as tuas perguntas aqui no chat e faz pro Frater Plactus 1 as perguntas pelo chat. Então, se não tem como, tecnologicamente falando, infelizmente. É a inteligência artificial sabotando os ocultistas, né? Ai. Vamos lá, então. Eu acho que vamos começar, né, gente? Vamos começar. Então, é isso daí. Então, mais uma vez, aí eu já fiz uma breve introdução, né, do Frater Plactus 1. Ele é estudante da AMORC, da antiga e mítica Ordem Rosa Cruz, como diria 99% de nós somos ou fomos no passado, né? Temos essa ligação com a AMORC, né? E até onde eu sei da história dele, também é um praticante de paganismo, né? De rituais aí de paganismo, né? O paganismo, de bruxaria, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho ele. É a primeira vez que ele nos dá uma entrevista aí para o meio ocultista, né, Frater? Então vamos lá. Seja bem-vindo aí ao canal do Frater Belrá e, por gentileza, se apresente aí para todos. Obrigado. Bom, boa. Ainda não é noite, ainda é bom final de tarde aí para todo mundo. Então, como o nosso querido Belrá falou, na verdade é difícil até definir quais práticas eu faço, o que eu faço, o que eu não faço. Porque eu tenho muito essa coisa de tentar testar, entender o que tem de fundamento por detrás de qualquer prática. E aí, se é uma prática que eu acho que está coerente com o que eu estudo, está valendo. Se é uma prática que não está coerente, simplesmente cai. E eu vejo que até a própria expressão bruxaria, prática de bruxaria. Cara, bruxaria tem desde uma bruxaria Wicca, tradicionalíssima, até
bruxarias mais rudimentares, algumas pessoas dizem com um tremendo de um preconceito, mas eu não vejo como mais ou menos rudimentares, talvez menos organizadas em um sistema dogmático, né? E aí, no lado profano da vida, eu comecei a estudar justamente os sistemas de repressão que foram adotados no passado contra pessoas praticantes de bruxaria ou outras crenças não conformistas, digamos, não oficiais, né? Então, estudei muito a Inquisição, estudei muito aqui no Brasil, inclusive como que operou a Inquisição, mas especialmente a Inquisição Europeia, e eu não vejo hoje que o pessoal intitula como bruxaria como uma prática bruxa original. A gente vê muito uma recuperação de algumas histórias, mas, por exemplo, os próprios Wicca, eles têm o Gardner, ele puxou da Golden Dawn, e quem é que ensinou para Golden Dawn, né? Então acaba repercutindo e voltando invariavelmente para uma magia medieval, e essa magia medieval, muitas vezes, ela era de matriz cristã. Só que aí vem aquele outro debate, aquela outra encrenca que existe bruxaria cristã? Aí a pergunta é, o que é bruxaria e o que é cristianismo, né? Porque você tem, dentro do próprio cristianismo, centenas de vertentes, muitas das quais são perseguidas, e dentro da bruxaria também. E você tem briga entre praticantes de diferentes formas de feitiçaria e de diferentes formas de bruxaria. Né? Você tem Wicca brigando com um bandista, você tem um bandista brigando com candomblessista, com quimbandeiro. Então você tem muitas vezes a briga, inclusive dentro, vamos pensar na Wicca, mais tradicional zona, assim, mais pop. Você tem briga dentro das próprias correntes. Você tem diânicas, alexandrinas, nemorenses, e brigam entre elas. E aí muitas vezes se esquecem de 3 fundamentos essenciais. Isso, para mim, para qualquer sistema mágico. Primeiro, cada um trilha o seu caminho. E é um caminho muitas vezes pessoal. E a partir do momento que você cai em dogma, dizendo, não, esta daqui é a maneira certa, e eu não vou questionar, e eu não vou fazer, e eu não vou ver se isso daí é o mais correto para mim, você não vai ter evolução espiritual alguma. Seja pela mão direita ou pela mão esquerda ou pelo caminho do meio, se você quiser falar em caminho do meio. Você não vai encontrar. A segunda coisa é que às vezes você erra o alvo quando você briga entre diferentes vertentes da magia, entre diferentes vertentes de feitiçaria, de bruxaria, porque no final das contas eles vão queimar todo mundo junto. Eles vão queimar todo mundo junto. Sim. E o terceiro ponto é que se você não sabe ouvir e conhecer o outro lado e conhecer quais são os fundamentos, e se você não olha criticamente, inclusive dentro, vamos pensar aí dentro do catolicismo. O catolicismo tem muita coisa que eles aprenderam com os pagãos. Muita coisa. O Frater poderia citar alguns exemplos? O pessoal defuma igrejas, né? O pessoal tem um culto aos mortos que eles aprenderam com os romanos. Então, tem um livro que é sensacional, um livro de história que é da Fustel de Coulanges. História do Direito, todo mundo tem que ler esse livrinho, História do Direito, primeiro semestre da Faculdade de Direito. Você tem que ler e você vê, logo no começo, você tem um culto aos ancestrais, que é um culto romano, patriarcal, porque o pater familias, ele é o responsável pelo culto dentro daquela família para conversar com os ancestrais e preservar o fogo dentro da casa. Aquele fogo sagrado dentro da casa e aí é curioso, né, porque era um papel patriarcal, era o pater familias que tinha que cuidar do fogo sagrado. Mas publicamente você tinha sacerdotisas vestais
que aí você encontra no Oriente Médio todo e em grupos de magia, ordens magísticas até hoje, alguém responsável pela manutenção de um fogo, né? Isso daí a Igreja Católica tem também. Você entra, você vai ver um altar com uma vela, você vai ver o formato de construção da igreja, fazendo muitas vezes uma remissão, uma caverna, um elemento terreno, onde a pessoa faz o culto. Você tem a própria transmutação no momento da comunhão. Aquilo ali tem um elemento, e é um elemento um tanto cruel, se você olha de uma maneira seca, né? A maneira de, desceu o Salvador, e aí aquela hóstia se tornou o quê? Um pedaço de corpo. Uhum. Né? O corpo da vida eterna, enfim, mas um pedaço de corpo. E aí é simbólico, mas o que isso difere, às vezes, de um culto que eles fazem, por exemplo, os Yezid lá no Oriente Médio, no Iraque, eles fazem o pão, o qual é imantado de energia de Melek Taus, o Tausi Melek. E eles têm que repartir aquilo ali, porque é através daquilo ali que eles vão comungar com o anjo protetor daquela comunidade. Uhum. Então, e outras, né? Para a mulherada que está vendo aí, Frater, aquele Santo Antônio colocado de ponta cabeça, afogado dentro do copo d'água. Eu até tenho o Santo Antônio aqui em algum lugar, ó. No mastro, né? Que o mastro é um elemento que remete ao falo masculino, né? Então é um elemento fálico. Que elas dão aqueles nós e fazem o pedido, aquilo é paganismo celta puro. Né? É um maypole, um mini maypole. Sim. Né? Entende? Então aí eu quero te fazer uma pergunta, Frater, uma pergunta pessoal. Manda. Seria, vamos causar polêmica, né? Porque o nosso canal é para causar polêmica, para causar discórdia, né? Seria o cristianismo, seria uma afirmação verdadeira ou não, na sua opinião? Seria o cristianismo uma maneira, uma releitura, um composê, uma miscelânea de todas as tradições pagãs da Europa ancestral, somados aos cultos dos mortos do Antigo Egito? Seria isso, Frater? Eu acho que tem muitos elementos, e a gente tem que pensar também qual é o cristianismo que a gente está falando, né? Uhum. O catolicismo romano, sem dúvidas, aprendeu muito, e foi uma maneira de perpetuidade de certas práticas, eu diria que especialmente romanas, especialmente cultos romanos, dentro do Egito Antigo. Teve coisa? Teve. Até tem um livro de criança aqui que eu tenho que fala... Não era... Só assim, a Carmen aqui falou que tem um Santo Antônio para casar, né, Carmen? Mas você afogou o Santo Antônio ou não, Carmen? Deu uns nó na garganta dele. O Santo Antônio é igual um cramunhão, Carmen. Sabe o cramunhão? Que você põe o Jin, o demônio, dentro da garrafa? Que é o famoso gênio da lâmpada. Né? O gênio da lâmpada é o cramunhão. Né, Prata Aiel, que tá me escutando? Então você coloca dentro ali até ele fazer o que você quer. Se ele não fizer, você mantém ele trancado lá dentro. Se a gente pensar o que é o cristianismo no Egito, a relação do cristianismo com o Egito Antigo, a principal história do Egito Antigo é a história de Ísis, Osíris e Horus. Uhum. Você tinha o que ali? Um salvador da humanidade, nascido de uma virgem, Ísis, concebido com a mágica, porque Tote auxiliou essa gravidez sobrenatural, essa gravidez sacra, milagrosa. Mas o pessoal não esquece. Imaculada. E Tote era a divindade da ciência, por um lado,
E por outro lado, ele era a divindade associada à magia e à escrita. Então, sabe, teve muita coisa que a gente observa que era Ctrl-C, Ctrl-V. Dentro Mas a do opinião cristianismo do Frater, primitivo. isso será que não foi feito por Constantino e por os outros imperadores na sequência para fazer o quê? Fazer que houvesse o quê? Dois movimentos, tanto a empatia, que as pessoas se colocassem no lugar, né, dos sacerdotes cristãos e vissem que não havia um conflito, como também uma simpatia para que houvesse similaridades dos cultos pagãos para com aquele novo culto solar do deus Mitra, né? Desse deus solar, desse Horus romano, né? Hebraico-romano que foi criado. Será que o intuito, e inclusive, será que não foi por isso que deu tão certo, que o cristianismo se expandiu? Inclusive, se a gente fizer ir um pouquinho além na história, Frater, por exemplo, 500 anos depois, 700 anos depois, com a invasão dos normandos, dos vikings, no norte da França, na Inglaterra, né, na Escócia, tanto que é sabido que na base da machadada e da espada, ninguém conseguia controlar os vikings em razão da força física deles, e habilidades bélicas e militares, enfim. E foi o quê? Foi exatamente o cristianismo, né, que conseguiu, digamos assim, domesticá-los, né, não é a palavra adequada, adestrá-los, né, subjugá-los, vamos colocar assim, né? Porque eles começaram a estabelecer paralelos, por exemplo, entre Cristo e Thor, né? Entre Cristo e Odin, né? Eles ficaram encantados, os vikings, quando eles souberam que, por exemplo, o Deus Cristo tinha ressuscitado ao terceiro dia. Então isso para eles foi um choque, né? Uma fênix, um Deus capaz de ressuscitar, né? Das próprias cinzas. Então o Frater não acha que foi mais ou menos intencional Sim, essa cópia sim, de tantas totalmente. tradições, como tantas similaridades, por exemplo, como o dia 25 de dezembro, ser comemorada a Saturnália, no meio pagão, e eles fazem o Natal, né, o nascimento desse Deus solar, desse Mitra, desse Cristo, acontecer dia 25 de dezembro, né, Frata? Ou basear, por exemplo, a data da Páscoa, eles precisam fazer cálculo de equinócios, né? Sim. E o que eu vejo é assim, todo o processo de conversão religiosa, todo, invariavelmente, ele passa por essa empatia que você falou. Você não tem como simplesmente falar, a partir de amanhã você vai cultuar o profeta lápis de cor. Está aqui a grande divindade, a partir de agora, isso daqui vai ser a divindade. Não vai dar. Só que se eu disser que esse lápis veio de uma árvore sagrada que a pessoa já cultuava, aí esse lápis vai se tornar sagrado. Então, a partir de agora, você vai ter que cultuar no dia, vai ter que cultuar aqui a imagem do Jesus, ou Saturnália está proibida. Mas, putz, eu já tinha comprado meu bolo para poder fazer a festa. O que eu vou fazer agora que eu não tenho mais acesso ao bolo? O que vai acontecer se eu já tenho um local de templo com sacerdotes que muitas vezes ganham recursos por isso, já era o local onde iam atrás de cura, eram os locais onde as pessoas iam buscar aconselhamento, eram os locais oficiais. A administração da cidade girava em torno, muitas vezes, dos templos. Então você precisava dessa mudança. A vida da sociedade estava em torno daquilo. Então, você adaptar e você gradualmente ir através de disputas de poder, inclusive, e concentrando, e especialmente para religiões novas, o cristianismo, o Concílio de Nicéia, eles não tinham muitos dogmas. Quais são os livros que a gente vai selecionar para a Bíblia? Quais são os livros que a gente vai considerar dogmáticos e quais os livros que a gente não vai considerar dentro do dogma católico, né? E isso daí funciona para tudo, né? Sim. Você tem práticas na Arábia Saudita hoje
escondidas, porque acabaram sendo proibidas na versão final do Corão. Exatamente. O próprio, se nós formos ver, Frater, longe de querer entrar em polêmicas com eles, né? Que são uma comunidade muito tradicional, mas o próprio sufismo, o sufi, né? Aquela dança circular, que ela tem uma questão de natureza espiritual, porque o círculo, né? Ele é algo que não tem início e nem fim, né? O próprio sufismo e aquela entoação de mantras, de orações, que causam um estado alterado de consciência, né? Agora não pode mais falar alterado, agora é diferenciado, né? Porque alterado seria com ayahuasca, né? Com uma substância psicotrópica. Então o diferenciado seria, digamos assim, o estado rosa cru, né? Que muitos dizem um estado de gnose, né? Que no hinduísmo talvez fosse assim, um estado de nirvana. Bom, enfim. Esse estado alterado de consciência que se consegue, né, no sufismo, ele é uma prática de origem pagã, se você for ver, né? E ele foi incorporado ao islamismo moderno, talvez não por todas as vertentes, mas por algumas como algo, digamos assim, proveniente do islamismo, mas na verdade não é, né? É porque as práticas continuaram acontecendo, né? E eu acho que o Brasil é um tremendo de um exemplo disso daí, porque você tem uma população aqui no Brasil que se define imensamente como cristã, autodenominada cristã, e aí diferentes vertentes, né, desde um neopentecostal até um católico, mas ao mesmo tempo todo mundo dá pulinho no final do ano novo, né, nas ondinhas. Ninguém vai abrir mão disso daí, né? Você até vê movimentos hoje querendo, não, a gente não vai comemorar a festa junina, porque festa junina tem um elemento pagão. A gente não vai comemorar Páscoa, porque Páscoa tem um elemento pagão. A gente não vai comemorar Natal daqui a pouco, porque Natal tem um elemento pagão também. Se você falar muito alto que é inspirado na Saturnália, vai ter gente que vai parar de comemorar o Natal. Exatamente. E que eu acho que a questão é, eu vou me apegar ao dogma ou eu simplesmente vou buscar qual que é a origem desse rito, porque o Natal é um ritual, é um momento de troca de vários elementos mágicos entre as pessoas. Se você tem a chance de, eu vou dizer que isso daqui é simplesmente um dogma, ou eu vou procurar a origem daquilo ali. E não invalida se para o cristão, se para o católico aquilo ali é uma boa prática. O Natal, maravilha, maravilha. Vai lá, bora acender uma luz, uma vela no altar, bora fazer, passar um incenso antes do pessoal entrar na missa, bora benzer as pessoas com óleo na testa, bora fazer isso daí tudo. Sim. Não tem nada de errado se aquilo ali é bom para a pessoa, se aquilo ali faz sentido para a pessoa. Ou se ele foi validado e abençoado pela autoridade que é o padre ou o pastor, né? Sim, né? E muitas vezes as pessoas falam, se eu acho que a origem disso daqui é pagã, eu não vou fazer. Mas espera aí, você já está fazendo há quantos anos? E até agora não caiu um raio do céu na tua testa porque você resolveu comemorar Natal e você não foi punido pelo padre porque você celebrou o Natal, né? Exatamente. Então, a magia continua meio escondida, né? É a magia nossa de cada dia, né, Frater? Frater, eu agradeço a tua introdução ao tema, né? Foi bem contextualizada. E, ela falando aqui, e ela é descendente de árabe, ó. A Arábia pré-islâmica era pagã e politeísta, com certeza. Exatamente. É isso aí. Vamos então para as perguntas aqui, Frater, senão nós vamos ficar aqui, né? Que é um assunto gostoso, né? Que eu gosto, que você gosta, que o Frater Vivo, dos Frater Vivo, está conosco aqui, né? Está nos escutando. Estou vendo ele ali. Estou escutando. Então vamos lá começar as perguntas, Frater, já pegando meio gancho dessa primeira introdução aí brilhante que você fez. Ó, a Carmen, uma inscrita aqui, pergunta: qual é a sua visão acerca da consciência cósmica e das novas descobertas científicas? Eu só vou fazer uma pequena introdução, um pequeno parênteses, se vocês me permitem, que é o seguinte: no meu entendimento, a humanidade, a sociedade humana global, ela possui 4 pilares de
de conhecimento. E se vocês discordarem, tanto o Vívido quanto o Frater Plunctus por favor, me corrijam. No meu entendimento é o seguinte, essa que é a tua pergunta que eu vou fazer agora, cara. Então, 99% das pessoas somente terá acesso ao primeiro patamar de conhecimento, que é o religioso, né? A religião, seja o catolicismo, seja os neopentecostais, seja o islamismo, seja o judaísmo, seja o budismo, né? Seja o shintoísmo, seja religiões de matrizes africanas, porém as de matrizes africanas têm mistérios dentro delas, né? Assim como o judaísmo tem a parte da Kabbalah, que daí já é outros 500, né? No islamismo tem o sufismo, então daí já é outros 500 também. Mas, digamos assim, aquela religião profana, assim, digamos assim, aberto a todos, né? É o que 99% das pessoas vão conseguir ter na sua vida, né? Que daí a gente brinca da frase do meu perfil, é perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos. O segundo nível de conhecimento é aquele nível que nós também gostamos muito, que é qual? O da filosofia. Filosofia grega, filosofia romana, o direito romano, né? A filosofia egípcia, a maravilhosa e riquíssima filosofia oriental, né? Sun Tzu, Lao Tse, enfim, chinesa, o Bhagavad Gita do hinduísmo, né? Que tem passagens maravilhosas, o shintoísmo do Extremo Oriente. Então, toda essa filosofia, né, de vida que foge um pouquinho da religião é maravilhosa. E até hoje faz parte dos nossos currículos acadêmicos e assim eu espero que continue, né? E o terceiro patamar de conhecimento seria o conhecimento científico, que é a ciência. Ao contrário do que as pessoas pensam, o ocultismo ele não despreza a ciência. Agora eu fecho, porque tudo que nós temos, se nós estamos falando uns com os outros hoje, por uma live, cada um em sua casa, nós devemos sim, né, a ciência. É a ciência, a tecnologia que nos permite, né, estarmos conversando uns com os outros em tempo real, né, fazendo essa live. Então, eu entendo assim, que o ocultismo, ele reúne a religião, ele reúne a filosofia, todas as filosofias de vários países, nações e povos, e a ciência moderna, seja ela ocidental e oriental. Mas o que o ocultismo traz de diferente, Frater? O que ele traz é uma proposta de diálogo, que façam com que esses três pilares de conhecimento humano se interdialoguem, né, e promovam um conhecimento ainda maior para a humanidade. E creio eu, modestamente, que essa era a intenção dos egípcios, essa era a intenção dos gregos, e por que não dizer das civilizações pré-diluvianas? Daí nós já vamos entrar mais numa parte iniciática. Atlantes, lemurianos, hiperbóreos, que possivelmente visavam isso, né? Chegar no estado da arte daquele conhecimento, seja no supra-sumo, no ápice, no topo, na pedra angular daquele conhecimento, né? Então, fazendo essa introdução, eu creio que a Carmen tenha mais ou menos pensado nesse sentido, Frater Plunkett, de qual que é a visão dele acerca da consciência cósmica, fazendo uma ligação, se existe uma sincronia, se existe, digamos assim, um diálogo, se existe algo assim construtivo entre a consciência cósmica, não sei se é na visão Rosa Cruz que ela falou ou não, e as novas descobertas científicas da atualidade. Por favor, nos responda, Frater. Essa daí é uma pergunta bem complexa e, bom, eu não falei nada sobre Atlântida, né? Mas eu acho que, assim, até como você falou, a humanidade ela trabalha em 4 níveis de pesquisa, e aí eu lembrei do Moisés de Leon, o Moshe de Leon, que escreveu Pardes Rimonim, lá para o pessoal da Cabala, né? É o Peshat, Ramez, Derash e Sod. Então são os diferentes níveis que você vai explorar o pomar de romance. O pomar, a gente pode pensar aqui como a humanidade, como a existência ou a não existência.
Que livro, né? Traduzido agora, Frater Vívidos, traduzido agora pelo Yair Alon, né? Rabino. Excelente livro esse. E justamente o nível do SOD é o nível profundo, é o nível de um estudo que vai além, deixa eu descobrir qual que é o segredo que está por detrás disso, deixa eu criticamente avaliar. E a gente não tem como avaliar criticamente se a gente não usa ciência. Que seja a monografia mais perfeita, da mais incrível das ordens que você possa pensar. Ela não deve ser vista como imune a um estudo crítico, a um estudo que eu verifique, peraí, mas qual que é o fundamento científico que eu tenho? Né? Vamos pensar lá, Harvard Spencer Lewis, ele escreveu quando? Muitas das monografias, né? E quando que foram traduzidas? E foram escritas por quem? Né? Foram escritas em que contexto? Hoje o contexto mudou, né? Até para a gente pensar cientificamente, muito tempo atrás não se falava de uma magia latino-americana. Mas o estudo de magia correto, o estudo de tradições é tipo Tetragrammaton, Eliphas Levi, Dion Fortuny, era um grupo. E você acaba ignorando o que se produziu fora de uma região central. E que muitas vezes conseguia complementar. Então, a gente adotar um método científico, eu acho que tem a ver com isso também. A gente entender que não é porque o cara é um melhor mago feiticeiro do mundo em cura, o melhor curandeiro do mundo. E aí inventaram uma vacina para uma doença. Ele vai falar, não, eu não vou usar vacina porque eu vou usar né? Eu lembro de um xamã em Uganda, que ele dizia que ele tinha um azeite ungido que transformava a pele das pessoas em colete à prova de bala. E, infelizmente, ele fez isso com os soldados que eram crianças de 10 anos de idade, que acreditavam que, por conta daquele azeite ungido do Joseph Kony, eles estariam imunes a qualquer tipo de... Não, não é isso, né? Então, eu acho que a ideia da consciência cósmica, hoje, consciência, a gente pode pensar também na própria internet, que foi um desenvolvimento científico, que tem um conhecimento coletivo ali, que está se criando e daqui a pouco vai ter vida própria, se já não tem uma vida própria na internet. E tem níveis de profundidade que a gente não faz ideia de que existam. Uma outra coisa que eu acho que encaixa bem é a gente pensar em teorias de como é que é? Teorias das vibrações, aquela teoria lá da borboleta. A borboleta bateu asas no Oceano Pacífico. Do efeito borboleta. O efeito borboleta. Energia. A teoria das cordas. Sim, efeito sinérgico. A gente vê, por exemplo, na Bolsa de Valores. Às vezes acontece uma falha minúscula que causa um tremendo do impacto lá na frente. E isso daí você consegue mostrar cientificamente o que aconteceu. Né? Você teve a queda da eletricidade aqui em uma cidade, de repente está o país inteiro fora. Eu acho que a ciência ela é usada, por exemplo, se a gente pensar na psicologia também, né? O que é a mente humana e aí como que se constroem as imagens coletivas a respeito de mitos, como que se transmitem valores. Isso daí é como é que é? A neurociência afetiva e a neurociência social, que o pessoal chama, psicologia social, que estuda justamente o quanto que como que a gente transmite as nossas ideias de uma pessoa para outra, a gente acaba criando um consciente coletivo, né? Então, todo mundo acredita nas histórias de Branca de Neve e os Sete Anões, que é história iniciática também, né? Mas vamos deixar para outro momento. Como que isso se transmite? Hoje, a ciência, por exemplo, dentro da psicologia,
tá vendo como que, putz, essa ideia aqui se transmitiu para outra, e de repente todo mundo está com as mesmas concepções mitos, o Como se conhecimento do cérebro fosse humano, aquele né? mito do Campbell, né? Uhum, Que ele faz sim, parte de um imaginário coletivo, né? sim, o Joseph Campbell, o herói de mil faces, né? É Exatamente. isso. Isso é ciência, né? Eu vi aqui o nome do físico, o professor Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, Reino Unido, que ele diz que ele acredita que a gente está vivendo numa simulação de tão Que é organizado que o negócio é. a E ideia isso da Matrix, né? a gente está falando de um professor de física de uma universidade britânica que está estudando dentro de um laboratório. Eles admitiram recentemente, acho que faz um ano, dois, eles acharam um gelo, um bloco de gelo, aqueles testemunhos que eles fazem, né? Que pegam os vários horizontes do solo e tal. E daí eu não me lembro qual que era a fundamentação científica, eu me lembro só da conclusão. Que eles admitiram que aquilo poderia ser, digamos assim, não uma prova, mas digamos assim, um indício, né? Um indício que poderia haver uma outra dimensão paralela a essa, né? E estamos falando de um artigo numa revista científica, né? Sim, a ideia do multiverso, né? E eu não estou falando do Homem-Aranha, Sim. mas que às vezes a ideia do Homem-Aranha é justamente essa, do Doutor Estranho. E aí eu acho que tá um aspecto muito que às vezes os cientistas relegam, mas que é importante para o cientista ter inspiração. Às vezes o cientista vai ver lá o Doutor Estranho, vai ver, puta, isso aqui é um filme, isso aqui não tem nada a ver com prática científica. Só que aí, se ele usa aquilo ali para, peraí, deixa eu ver se existe uma outra dimensão, como é que eu faço cientificamente para verificar se isso existe? Então, Frater, eu faço, Né? para nós pularmos para outra pergunta aqui, eu te faço apenas uma pergunta breve. No final, você acha que, na sua opinião, que existe algo, que seria o ocultismo realmente o quarto e último pilar do conhecimento humano, em razão de termos alguns exemplos, por exemplo, é sabido que o Isaac Newton, né, era um grande pesquisador do ocultismo, que reza a lenda que ele pertenceu a alguma ordem Rosacruz. Não estou falando da morte, gente. Sim. Estou falando de um rosacrucianismo lá de 1700 e pouco, que não era organizado em ordem, coisa alguma, tá? Albert Einstein é sabido que no final da vida dele, o livro de cabeceira dele era um livro ocultista, da teosofia, da Helena Petrovna Blavatsky, né? Não me lembro se era Isis sem véu, mas era um desses livros. Enfim, ele buscou esse conhecimento ocultista. Seria isso, Frater, uma maneira, digamos assim, de ratificar o nosso argumento, ou ele pode ser refutado? Eu acho que ele é um elemento muito prático, por um lado, porque ele não tem muitas vezes os limites científicos. Às vezes o pensamento científico ele tem limite. E o ocultismo deveria ter. Deveria ter limite em algumas coisas, porque você fala, não, isso aqui não tem fundamento nenhum. Mas, digamos, o ocultista verdadeiro, o cara que vai atrás, o cientista verdadeiro, que é o cara que vai atrás. Eu lembro de um professor meu de metodologia da pesquisa científica, não vou falar o nome porque depois ia comprometer a integridade dele, vamos dizer que há, né? É um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E como livro de metodologia de pesquisa científica, ele mandou a gente ler o Osho um dia. Sei. E aí eu, vai estudar lá a metodologia dos Vedas. E os Vedas, eles falam do caminho sem caminho para o desconhecido cognoscível. Então, é aquilo que eu posso conhecer, o cognoscível, mas desconhecido para mim, mas que eu posso conhecer. Só que para isso, às vezes, eu não tenho um caminho, né? Se a gente pensar numa perspectiva de Kabbalah, eu vou ter que percorrer o caminho entre Resédio e Binah, que é o conhecimento, o entendimento. Como é que eu vou fazer isso daí? Se eu vou seguir um método engessado, muitas vezes eu não vou chegar a lugar algum. O micro-ondas foi descoberto porque, sem querer, o operador de rádio estava com um chocolatinho no bolso e o chocolatinho derreteu. Né?
São os Alan acasos que não Parsons, são por acaso. né? O Alan Parsons, que ficou famoso, assim, um dos maiores cientistas do mundo, queimaram o nome dele quando ele começou a querer traduzir material do Crowley, começou a querer estudar o Crowley. Né? A Babylon, não sei o quê, e aí pronto, queimaram. É Só que interessante, né? é Como esse curioso, assunto porque permeia o meio acadêmico, né? Ainda que as pessoas tenham vergonha, né? Assim, alguns até receio assim, de serem queimados na fogueira da moral e dos bons costumes, né? Mas ele permeia, assim, né, o meio acadêmico, assim. As pessoas acabam estudando ele, né? O ocultismo, mas de uma maneira, assim, digamos assim, discreta, né? Quando às vezes não secreta, né? sim, porque uma coisa é um professor, um pesquisador que se autodenomina aí, a gente está também falando de uma questão religiosa complicada em alguns países. Sim. Você tem universidades cristãs, abertamente cristãs, né? Já lecionei, já trabalhei em uma universidade cristã, e que não tinha problema nenhum com os professores cristãos. Agora, quando você tem um professor que, por exemplo, é um umbandista, que seja, ele talvez já sofra algum tipo de uma restrição. A gente não precisa nem ir até o ocultismo para ver a academia persegue, a academia contrária. Né? A academia contrária é com quem destoa da linha reta. Da linha reta que colocam, só que acaba restringindo criatividade, e acaba restringindo o próprio Descartes. Descartes, né, que o pessoal fala que é o baluarte do racionalismo e não sei o quê. Só que o que eram os espíritos que perturbavam ele, que fizeram ele desenvolver o método? Que chegou até ter um viés pejorativo, né, Frater? Do cartesiano é aquele que, né, que é reto, que é quadrado, né, ângulo de 90 graus. O cara é cartesiano, né? Chegou até ser pejorativo, né? De tão assim, digamos assim, científico puro, né? No rigor científico, né? Frater, eu agradeço muito a tua resposta, mas vamos continuar aí, senão o papo fica muito longo. E o Frater Vívidos ainda tem as perguntas dele, que está preparando, que são as mais quentes de todas. Tem uma pergunta aqui do inscrito do Igor, Frater, que ele pergunta, acho que talvez é por causa de mim, sabe? Eu estou desconfiado. Se o Frater, no caso você, teve alguma ligação ou experiência com a entidade ou com a falange do Zé Pilintra? Particularmente, não. Particularmente, Se não. tive, Uhum. né, eu vou ser bem, bem sincero, porque não estudo, não pratico ainda a Umbanda. E com alguma entidade similar, Frater? Alguma falange, como Exu Caveira, Tranca-Rua, Tiriri, Capa Preta? Alguma? Não teve nenhuma. Então, ó, Igor, tá respondido aí. O Frater não teve. Tá? Beleza? Né? Respondido. Se tive alguma, Fala assim, não tô eu sabendo. não vi ele, Eu mas não ele me vi, acompanha no talvez texto. tenha me visto, né? Você sabe como que eu descobri que eu tinha uma relação com ele? Foi assim. Eu ia muitos anos comprar minhas velas, minhas coisas, fazer minhas atividades da Rosa Cruz, martinistas e bruxaria e tal. Eu entrava na casa de Umbanda e por uma educação, assim, eu batia assim e falava, salve Zé, né? E entrava, comprava minhas coisas e saía. Quando eu saía de lá, às vezes tinha morador de rua, mendigo, já idoso, e batia no chapéu para mim. E durante uma semana eles batiam no chapéu. Eu falei, calma que essa entidade está querendo alguma coisa comigo, né? Então foi assim que começou, sabe? Eles batiam no chapéu assim do nada para mim na rua. Às vezes tinha uns senhores assim de pele morena, então eles batiam no chapéu e faziam, ó, para mim, né? Na rua, assim, eram pessoas que eu nunca vi na vida, né? Completos desconhecidos. Então foi assim que eu tive essa relação. O Igor sabe da história. Mas é isso daí. Então as minhas perguntas se encerram agora, gente, e eu vou abrir espaço agora para o nosso grande irmão, nosso Frater Vívidos aí, para que ele faça as perguntas mais quentes aí pro Frater Plactus Zoom. O espaço é todo seu, Frater Vívidos. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, uma saudação fraternal a todos que nos assistem, uma saudação e uma honra estar na presença do Frater Belhar, do Frater Plactus Zoom, Frater Ariel, que são irmãos
de caminhada que buscam sempre o conhecimento através do estudo, da dedicação, da reflexão. Ou seja, num trabalho sério, né? Um trabalho honrado, um trabalho digno, buscando a verdade, né? Buscando a verdade ou a verdadeira vontade. Então, aqui, a gente sempre vai encontrar um porto seguro na questão do conhecimento, não que nós tenhamos a verdade, porque a verdade é algo que se busca sempre, mas no sentido de que a gente faz de coração e faz com a vontade de acertar, né? De trazer uma luz para nós próprios e partilhar isso, né? Muita gente também segue esse caminho, mas às vezes não tem a vontade, nem o desejo de compartilhar. E a gente entende isso também, né? Porque é um caminho muito, muito individual. Mas eu pensei em duas perguntas, uma prática e uma mais filosófica, né? Assim, qual que você quer? A pergunta mais fácil ou a pergunta mais difícil? Eu tenho uma escolha. É a cruz ou a espada? Bom, vamos começar pela fácil e depois a mais difícil. Vamos lá. Então tá. O tema é teologia e taumaturgia. Então, existe uma questão no meio ocultista do uso ou não das ferramentas mágicas. O círculo, o atame, né, a adaga, a varinha mágica, a espada, o hobby, e as velas, e o incenso. Então, parafraseando aí o famoso químico francês, né, nascido em 26 de agosto de 1743, o Antônio Laurent Lavoisier, né? É o Antônio no português, né? Laureano ou Lauro, né? Ele diz lá que na natureza nada se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente faz um gancho na terceira lei do hermetismo, que é a lei da vibração, né? Tudo está em constante vibração. Traduzindo, tudo é energia. Por outro lado, nós temos o patchworking, a tecnomagia, a magia do caos, que afasta a necessidade do emprego de objetos físicos. Então, na visão do Frater, é necessário o emprego ou não é necessário? E caso necessário, como funciona? Como que é a mecânica desses instrumentos dentro da prática mágica? Muito boa pergunta, Frater. Só me permite fazer só um complemento, que eu quero emendar uma pergunta junto, porque isso, Sim. Frater Vívidos, me corrija se eu estiver errado, você que é membro da Comunhão Esotérica do Pensamento, né? Que deu origem à editora Sim. Pensamento, né? A própria Mork, a própria projeciologia, enfim, várias linhagens, né, de ocultismo trabalham também com essa magia mental, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, lembre-se do X-Men, do professor Xavier, né? Ele era um homem paralítico, né? Cadeirante, porém a mente do cara era uma coisa de louco, né? Então me responda essa pergunta, porque é uma curiosidade minha também, Frater Plactizum. Excelente pergunta, Frater Vívidos, excelente, fenomenal. Pergunta, no mínimo, polêmica, né? Eu, particularmente, não estudo causa, a magia caoísta. Eu já tive conversas dizendo, olha, eu não enxergo, assim, eu vou fazendo, eu vou tentando para ver o que dá certo e o que não dá, né? E, ao mesmo tempo, tem muito caso de magia mais tradicional que você vê que há uma fetichização extrema, né? Então, eu preciso ter, sei lá, o sigilo, um rei Amet, lá, Dei Amet, tem que estar feito na cera de abelha da Tasmânia, porque se eu não tiver exatamente aquela, não vai dar certo. E às vezes não dá certo porque você se focou simplesmente em pegar um objeto, achar que aquele objeto é o que vai te dar o foco. Eu acredito que você tenha tanto que buscar o fundamento em si, em ti mesmo,
A tua prática cerimonial tem que começar em ti. O RMP não é, por exemplo, para falar do RMP, ele não é uma dancinha que você faz achando que vai dar certo. Se você não visualizar, se você não entender, eu vou ter que fazer minimamente coerente, né? Eu não vou, desse lado eu vou chamar Rafael, desse outro lado eu vou chamar Babylon. Não. Você está fazendo o quê? Você está tentando misturar egrégoras, e esse daí eu acho que é um problema complicado. Você quer fazer um RMP telemita, vai fazer o Ruby Estrela, vai ler o Star Ruby. Eu quero fazer isso dentro, sei lá, de uma perspectiva Rosa Cruz. Tentar fazer o RMP Rosa Cruz. É possível ou não eu fazer um banimento com isso? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou entender que tem uma estrutura comum, dentro dessa estrutura comum. E aí que eu acho que entram os objetos. Eu preciso ter alguma coisa relacionada ao elemento do fogo. Tá bom, então o que pode ser elemento fogo? Pode ser uma poça d'água? Não, não pode. Então, eu tô lendo aqui o Abramelin. Né? Quem é o louco de, eu vou fazer o Abramelin da minha versão, do meu jeito, porque aí vai lá, amigo. Às vezes você está simplesmente correndo um risco. Né? Eu acho que a gente tem que tentar encontrar um meio termo, na verdade. A gente não pode se apegar demais ao objeto, porque a minha não é tudo energia, tudo bem. Mas você tem que colocar a tua energia no objeto que você vai usar. Não adianta, o objeto em si ele não tem uma energia que 100% vai dar conta da cerimônia que você quiser fazer. Não vai dar certo. Você precisa ter um elemento pessoal teu. A magia vai ter um lado de dedicação, vai ter um lado de disposição tua, vai ter um lado de consagração, vai ter um lado de elaboração do objeto, preparo do objeto, e vai ter algum fundamento por detrás da escolha daquele objeto. E sem isso daí, assim, eu não vejo muito como falar de uma magia aleatória. Né? Eu vou ver, assim, tem 10 ervas aqui na mata, eu vou preparar chá com todas elas e vendo o que vai dar certo. Você vai ter um problema intestinal. Né? Não vai dar boa. Né? Você tem que saber o fundamento, você tem que ter um fundamento básico. O aleatório, plenamente aleatório, pode ser que dê certo. Mas as chances são que bem errado. Não sei se eu respondi a pergunta do Frater, se fez sentido. Sim, sim. Acho que, se eu não me engano, em 1903, Crowley escreveu uma peça dizendo que os daimons da Goécia, eles, na verdade, eram facetas da nossa psique, né? A gente estaria entrando em contato com o nosso próprio eu superior. E aí, no ano seguinte, ele reescreveu e disse que os daimons da Goécia, por acaso, né, tem os anjos enoquianos e tudo, que ele teve contato também, e outros, né? Ele refaz essa afirmação e diz que os daimons da Goécia são espíritos independentes de nós, né? Entidades independentes de nós. Mas que o Frater colocou é bem interessante, que eu vou fazer só um pequeno gancho. Assim, imagine uma... Para mim, café com leite me remonta à infância. Então, aquela comida afetiva, né? Então, imagine você, né, quem nos ouve, de algo que você bebe ou de que você come e que te remete a uma situação do passado, uma situação feliz, no caso. Então, o instrumento mágico, ele funciona dessa forma. Então, como eu citei a lei da vibração, que nós estamos nessa terceira dimensão, que tudo é muito limitado, né? Tempo, espaço, e acaba que a gente acha que tudo está compartimentado. Sente isso, né? Às vezes entende, às vezes sente. Mas, na verdade, tudo é o todo, né? Não há a questão da vibração, maior ou menor, mais rápido ou mais devagar. Mas o que acontece?
quando você come aquele alimento, aquela comida, ou bebe aquela bebida, você ativa uma parte do seu psique que ativa uma parte do seu espírito que se conecta a alguma coisa. Então é isso, é o que o Frater Plaxum falou. Então você tem, ele falou, você tem um objeto, um instrumento, uma ferramenta, que ela tem um fundamento. Qual o fundamento disso? Então, eu pego minha varinha mágica, meu bastão, e aponto para aquele determinado selo, para aquele sigilo, ou para aquele objeto. Internamente, eu estou direcionando, dizendo para mim mesmo, a minha vontade, eu estou determinando que determinada energia seja canalizada, direcionada por aquilo. Então, ele faz um link ali dentro do cérebro e faz com que você possa fazer a movimentação das energias. Mas respondeu sim, Frater, perfeitamente. Eu faço a outra pergunta eu agora? lembrei aqui, pode, só vou mostrar aqui, ó. Isso daqui, uma varinha mágica. Você compra uma varinha mágica em uma loja por 200, 300 reais. Isso daqui eu comprei de graça. Eu achei fazendo uma trilha e carrego isso daqui. É exatamente isso que foi dito agora. Nós estamos lidando com o aspecto da memória, o aspecto da energia, por onde que aquilo ali andou e em que momento que aquilo andou. E se eu quero um instrumento para, por exemplo, direcionar a vontade, eu uso aquilo ali. Né? Ter um objeto que tem um fundamento por detrás, eu estou construindo aquilo. E aí a segunda pergunta. A mais difícil era a segunda, né? A segunda é assim, de tudo que o Frater já leu, pesquisou, entendeu, refletiu, indagou a si próprio, duvidou, no coração do Frater, a pergunta é Deus. O Deus, o ser superior, que criou esse universo, na sua concepção, no seu sentimento, é o mesmo Deus que criou a raça humana, é o mesmo Deus que criou a alma humana, é o mesmo Deus que criou esse corpo que a gente está utilizando agora. Eu sei que ele vem sofrendo alterações genéticas já devidamente estudadas, né, pela antropologia, por conta de restos mortais encontrados, e genética e tudo mais. Então a gente vem sofrendo várias alterações genéticas em razão do meio, de tudo mais. Mas, assim, existe o elo perdido, ou seja, quando o homem deixou de ser uma coisa ou de outra. Na concepção do Frater, é o mesmo Deus? São deuses distintos? O que o Frater pensa sobre isso? Excelente. Essa Chegou a hora de botar fogo, lenha na fogueira. lenha na fogueira. Veja, vamos lá. Então, será que a gente não está... Tem várias hipóteses e eu vou dizer de cara que eu não tenho uma resposta pronta para isso. Não tenho certeza absoluta do que eu penso a respeito disso, porque cada dia eu vejo, talvez seja isso, talvez tenha alguma outra coisa que a gente não esteja vendo. Né? Eu gosto, para começo, da ideia de que talvez a gente esteja vendo uma outra face da mesma divindade. Talvez a criação seja uma face, e aí tem uma outra face que a gente não está vendo. Esse é um fundamento que eu penso, de vez em quando eu acordo, será que o que a gente está enxergando quando a gente olha para o Sol é o Sol ou é o lado luminoso e tem um lado sombrio atrás disso? Ou será que a gente está vendo o lado sombrio e tem um lado mais luminoso ainda? Né? Será que a gente está dentro de uma redoma de vidro da criação? E aí a gente pensa na Cabala de Keter, Hokmah, Binah, aí depois, e aí a gente só enxerga o que vem depois de Binah, Resed para frente, ou a gente só vê a pontinha do Malkut ali, fazer aquele conceito luriano, ou a gente pensa que acima disso teria Ein Sof e Ein Sof Aur.
eu não consigo dar uma resposta completa, né? E é um debate que tem dia que eu acordo e falo, não, a gente está na criação e o que a gente vê é o que existe, e o que a gente vê e existe é a divindade, tudo está aqui, né? Esse pedaço, essa caneta aqui é parte da divindade, da matéria, tudo, e é isto que existe, é o espírito ainda que existe, é a psique, mentalidade, tudo da criação está aqui. E às vezes eu falo, tá, e será que não tem nenhuma outra coisa além disso? Quando eu, tá bom, se unificou com a divindade lá em Keter, fez o caminho do Aleph, né? Aleph, o louco lá, subiu a escadinha brilhante, tá no meio da luz, onde não há forma, onde não há divisão, há simplesmente existência pura. E aí, onde que fica em? Onde é que fica em Sof? Onde que fica em Sof Aur? Né? E aí eu pergunto, tá, é isso? Ou será que tem algum outro detalhe que a gente não está vendo, né? Eu acho que é muito, muito complicado. Eu acho que talvez a gente não tenha capacidade. Eu acho que foi o Crowley que falou uma vez, que eu achei que foi genial, que para você conseguir compreender determinado plano de existência, você precisa se elevar a tal nível de existência. Então, nós, como seres humanos, aqui né, a Zilut, Briá, agora me falhou a memória dos quatro níveis lá que a Kabbalah fala, mas lá em cima, a gente não tem a menor capacidade intelectual de conhecer o que existe lá da maneira correta. E muito menos a nossa capacidade de conhecer o que está lá e saber se aquilo que está lá é o que é de verdade. Né? Eu acho que a gente ainda está muito, muito formiga nesse caminho. Mas não sei se consegui te responder. É o que eu vejo. O que eu vejo é que a gente não consegue, é impossível para um ser humano conseguir tacar uma resposta certa, porque ele não consegue se levar a tal nível de existência onde a gente está aqui agora, né? Em Malkuth. Perfeito. Não, perfeito, Frater, foi muito bem respondido. É assim, se a gente pegar o cristianismo, o judaísmo, desculpa, a gente tem Javé, Jeová, né, como o criador de tudo. O islamismo, você tem Alá. O hinduísmo, você tem Brahma. Você tem uma figura central, assim, muito simples e fácil. Foi quem criou tudo, foi Deus, foi Adonai, foi Adonai. Então, aí, qual que é o problema, ou qual que é a questão? Se eu começar a pegar os valores e princípios, não é uma crítica, apenas uma reflexão, porque eu acho que cada um está no seu caminho, melhor caminho, o caminho mais adequado para cada um, você vê algumas incoerências, né? Por tudo que a gente já leu, estudou, como cosmogonia de várias religiões, culturas, filosofias. Então, você fala, pô, mas não tem como, né? É só um exemplo, puxar um fiozinho. Como que um Deus perfeito cria uma situação perfeita? A gente vive num mundo caos, né? Assim, não um caos, eu falo um caos não crítico, assim, um caos de revolução na formação, né? Então, por exemplo, socialmente, um pouquinho de sociologia. Para você ter uma mudança social, uma mudança cultural, uma mudança ideológica na sociedade, é lenta ou se ela muda muito abruptamente, precisa de uma revolução muito grande, muito forte, né? E de mudanças bruscas sempre originam do caos, até para que as coisas comecem a se encaixar novamente. Então, se você colocar uma perspectiva cósmica, a formação do nosso sistema solar, como, né, pelo menos o que se pressupõe, a formação da Terra, né, a Lua, a colisão de dois corpos colossais, e a Lua foi lançada, então é o caos, né? Não é algo pronto, é o devir, né? É o ser, né? É o que vai estar. É como Então, como que eu fala posso... aquela frase maçônica, né, Frater Vívidos? Ordo ab caos.
né? Isso. Então, como que eu posso atribuir uma criação imperfeita a um Deus perfeito, né? Esse é o fundamento do meu questionamento, né? Eu também tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas percepções e, e acaba que é muito cômodo, né, para a gente aceitar algo imposto e trazer isso como verdade absoluta. Na verdade, não é. Você fala, mas, poxa vida, como que isso, né? Como que você... Um dos exemplos na teurgia, no contato com os ditos anjos enoquianos, você começa não só a enxergar, mas ver ali, né, e sentir as vibrações, que é totalmente diferente daquilo que a gente, daquela cultura, religião que a gente recebe do berço cristão, né? Eu comecei no cristianismo quando jovem, então você vê muitas incoerências que lhe fazem pensar, né? Realmente quem nos deu, a gente acredita, né? É um dos requisitos, acreditar em Deus. Então a gente acredita, não nega, mas quem é realmente esse Deus, né? É claro que nós não temos como identificar o inefável, porque o incompleto, o imperfeito, o limitado não pode descrever o finito, não pode descrever o infinito, né? Porque falta elemento. Mas a gente tem alguns vislumbres, né? Levantando a pontinha do véu de Ísis, a gente começa a enxergar alguma coisa diferente e fala, opa, peraí que o negócio não é bem assim, né? Obrigado, Frater. Eu que É uma agradeço a honra, hein? pergunta. Sim. É uma honra recebê-los aqui, hein, gente? Vocês inscritos que estão aí assistindo a live, você em casa que vai assistir depois aqui no YouTube, né? É uma honra e é um verdadeiro deleite, né? Esotérico, ocultista, muito, muito boa. Colocações, Frater Vívidos e Frater Plum Plactus Num. Infelizmente, o Frater Ordalho não pôde participar dessa vez, mas quem sabe numa próxima. Frater, eu agradeço a participação sua, Frater Vívidos, e vou fazer a última pergunta para o Frater Plum Plactus Num, que é a pergunta do Frater Ayayel, que, infelizmente, em razão de questões tecnológicas, né, não conseguiu aí participar conosco, mas está ativo aqui no chat. Então, Frater Plum, ele fez a seguinte pergunta, ó. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, acho que ele leu minha mente, hein? Agora estou até com medo, hein? Ó, muita gente associa o caminho Rosa Cruz apenas a práticas místicas, bem específicas. Para tentar esclarecer esse público, né, quem pergunta, né, como o Frater, como você encara o rosacrucianismo e as práticas de magia sem amarras. Acho que ele estava se referindo a uma magia do fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. A lei do forte, esta é a nossa lei, a alegria do mundo. E ele faz uma segunda pergunta, linkada com a primeira, que é a seguinte: existe uma convergência entre misticismo e magia ou não? Existe uma divergência entre misticismo e magia? E eu lhe faço uma pergunta minha na sequência. Magia mental, psicurgia, é realmente magia? Responda, Frater. Ai. Três pancadas pra É gente roda de fechar. fogo, aqui é roda de fogo. Vamos lá. Eu acho que a primeira parte que era sem amarras. Eu acho que primeira coisa, a gente tem que conseguir diferenciar o que é Ordem Rosa Cruz Amorque, que é uma ordem Rosa Cruz, e o que é o rosacrucianismo. São coisas separadas, são coisas distintas. Podem estar juntas, podem caminhar juntas, sem dúvida. Mas você tem, inclusive, ordens de matriz Rosa Cruz que lidam com parte telemita. Isso daí, eu não vejo uma oposição. E, inclusive, eu não vejo uma oposição entre um Rosa Cruz da Morte estudar Telema. Porque um dos princípios
na própria MORC, é da mais ampla liberdade dentro da mais ampla tolerância, da mais fundada tolerância. Irrestrita tolerância. Mais irrestrita tolerância. Isso significa o quê? Significa que se eu quiser, estou sem o livro da lei aqui, mas se eu quiser chegar com isso daqui, e aí? E aí? Né? Eu tenho algum problema de estudar isso dali, de verificar? Não, pelo contrário, tem que ser científico, tem que ser estudado. Né? Óbvio. Eu não vou chegar, por exemplo, num templo Rosa Cruz e berrar assim, 93, seus loucos, vamos pegar aqui, vamos cuspir tudo porque tá na hora de A lei Babylon do chegar. forte é a nossa lei. Mas eu já tive essa experiência de uma conversa e foi com o nosso querido Frater Ordalho, não sei se ele está aí, mas não está podendo participar, mas teve e eu não posso falar também por motivos que se sabe bem, mas tem coisa na Rosa Cruz que você percebe que eu falo, cara, é Telema, isso daqui é Telema. Eu lembro que teve uma ocasião que a gente tinha estudado determinado assunto na Rosa Cruz, e aí depois eu estava com o Ordalho do meu lado, eu falei, sabe o que isso daqui me pareceu? Aí ele falou o quê? Aí eu falei, Telema. Aí ele, E aí? Então, eu acho que meio que o Crowley, ele chegou a falar da Rosa Cruz, chegou a falar do Spencer Lewis, se eu não me engano, teve frase que ele falou, e aparentemente você pode pensar que pode ter um conflito de egrégoras, mas e se eu for lá e estudar aquilo ali, e ver o que daquilo ali eu consigo fazer dentro da prática que eu estou fazendo? Assim, respeitando o limite de egrégora, não misturando demais alguns pontos, né? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, vamos lá. Ele pergunta aqui se existe uma convergência, né? Ou seja, uma sintonia, um diálogo, enfim, uma convergência entre o misticismo e a magia ou não. Elas são coisas opostas. Se o misticismo e a magia são coisas que não conversam, que não dialogam entre si. E eu emendo uma terceira pergunta. Se a magia mental, a psicurgia, vamos falar pro povo. O professor Xavier, do X-Men, se aquilo realmente é magia ou não. Porque daí nós retrocedemos à pergunta do Frater Vívidos. Se a magia acontece na mente do magista e os instrumentos, os atames, os círculos, as vestimentas, velas, incenso, tudo, seria apenas um acessório ou ele é primordial. Então é isso. Se tem a convergência entre magia e misticismo ou não. São caminhos opostos. Eu não vejo como uma oposição pura, né? Pela própria prática dentro, por exemplo, da MORC, a MORC está lá, antiga e mística, né? Tem um foco num aspecto de misticismo. E a TONC, ali junto também da MORC, eles abandonaram a partir de certo momento, e eu não entendo tanto do assunto, mas houve um abandono, por exemplo, de práticas de teurgia. Medo. Né? Resumir? Medo do poltergeist. A hora que apaga a vela do nada lá, até a luma está correndo. Né? Bom, então eu acho que são caminhos que podem se complementar. Né? Você tem que ter um caminho individual, você tem que ter um caminho de desenvolvimento mental, você tem esse lado muito positivo dentro de vertentes Rosa Cruzes, pelo menos a prática que eu vejo, mas que se afasta em alguns aspectos de, por exemplo, magia cerimonial. Né? Você não vai ver a tradicional estudo de
eu vou estudar cabala, astrologia, tarô e banimentos, enfim, beabá da cerimonial, né? Isso daí você nem sempre tem esses estudos, por exemplo, numa monografia. Você não vai ter, vamos estudar aqui o tarô, vamos estudar aqui a Kabbalah, vamos estudar... Não, isso você não tem. Né? Você acaba tendo um outro foco, uma outra perspectiva. Só que o bom é justamente voltar para aquela regra da liberdade e da tolerância. Você achar, e eu acho que eu já falei para ti uma vez, né, que você vai conseguir a tua formação completa só lendo as monografias, esqueça. Isso em qualquer lugar. Isso em qualquer lugar. Você vai estar pegando um material digerido que tem que ser o teu ponto de partida para estudar para qualquer outra coisa. Então, eu estou estudando uma coisa mística aqui, e aí eu quero ir além, eu quero procurar conhecer os detalhes do que está acontecendo, eu vou ter que procurar outras fontes, eu vou ter que procurar outros livros. Até, vamos pensar, eu estou com um livro martinista aqui do lado, mais um livro, é clássico, esse aqui é clássico, né? Mas não está na monografia. Isso aqui não é uma monografia, isso aqui é um livro. E aí? Né? Ou eu não vou pôr em prática. Tem muita gente que lê como se fosse um trabalho intelectual. E não né? Eu lembro de uma ocasião que foi na própria morada do silêncio, que a gente estava conversando lá, e alguém, por uma razão, perguntou, tá bom, como é que funcionam as respirações dentro... E respiração é uma coisa básica, saber respirar, né? E tinha gente que não sabia diferenciar, explicar coisa que deveria saber explicar naquele momento, né? E aí você pensa, gente, o que aconteceu de errado, né? Aqui, as semelhanças, as tradições têm raízes comuns. Sim, com certeza. Raízes comuns. E o Frater acredita, pegando essa pergunta que o Frater Aiel fez aqui na live, aqui no chat, acredita que todas essas semelhanças, no fundo, têm a ver com aquela hipótese famosa da tradição primordial? Olha, eu acho que faz muito sentido. Sendo bem sincero, existem tradições comuns e raízes. Se a gente for olhar Amaterasu lá no Japão, né? E o Japão era uma ilha. Aí você vai ver do outro lado aqui os astecas tinham uma prática muito parecida. Aí você vai olhar lá, putz, descobriram na Indonésia alguma coisa assim. A gente está falando aí de coisa que é verificável, é coisa que você mede a distância do horário, solstício, você vai ver e bate as mesmas medidas, as mesmas dimensões dos locais que eles estão fazendo as coisas. Então, que há alguma tradição, há algum ponto comum, eu acredito que tenha algum ponto de partida comum. E eu não fugi daquela pesquisa da psicologia que você perguntou. Eu acho que existe um poder muito grande na mente humana de criar e de fazer. Eu acho que é um elemento de criação, mas que tem os seus limites. Né? Você vê estudos hoje sobre, dentro da psicologia, científicos, estudos de neurociências, mostrando quanto, por exemplo, às vezes você... Eu fiz uma vez um teste, lá vou eu falando das coisas terríveis que eu já fiz. Eu uma vez tinha comprado incenso numa loja e fui dar uma prova, aplicar prova para os alunos de faculdade. E aí eu espalhei as provas em cima da mesa, e os alunos me perguntaram, professor, o que é isso? Aí eu falei, a gente daqui a pouco vai ter a prova, né? E eu tava com a sacola cheia dos incensos, e o cheiro tava na sala. Aí eles falaram, o que é isso, professor? Eu falei, é incenso. Aí eu acendi um incenso, não fiz
sério, mas eu acendi um incenso, aquele incenso estava pegando, acendeu a brasa, né? Incenso de varetinha. Eu espalhei em cima da prova, deixei aquela prova com cheiro e deixei o incenso pendurado do lado. Aí eles, professor, o que você fez? Eu falei, nada. Eu só não colaria na prova, hein? Eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa ali do ponto de vista magístico? Não, não fiz. Mas Nenhum impactou. aluno colou na prova. Nenhum Impactou. aluno colou na prova. Ah, não. E medo do feitiço pós-prova. Sim. Então existe esse fator. Existe esse fator. Vamos pensar numa pessoa que faz. Tem Você pode fazer. autossugestão, né, Frater? Tem a autossugestão. Existe o placebo e existe o nocebo. Não, o nocebo é a pessoa que passa a acreditar que vai ter um mal contra ela, que há algo mal contra ela, né? Então, sei lá, a pessoa tá andando na rua e vem uma falsa cigana, como existe em muita cidade, né? Ele atrai aquilo. Estou andando lá ali na praça, que tem em Curitiba, tem algumas praças assim que você vê que tem falsos ciganos. Eu não estou falando, gente, de uma cigana de verdade. Cigana de verdade não faria uma coisa dessas, né? Mas uma falsa cigana vem, o senhor quer ler Não, obrigado, né? Não, e aí eu vou jogar uma praga. E joga uma praga contra o sujeito. E aí? E pega, meu, e o cara acredita, né? Pega, às vezes, porque o cara realmente acreditou que aquilo ali foi feito. Agora imagina o coitado da falsa cigana que faz isso para um cara que entende, né? Pisa no pau de alguém errado. Vira a mesa. Vira mesmo, só que pra ela, né? Mas muito, muito boa resposta, Frater. Muito bom. Gente, perguntar pro pessoal aqui do chat, vocês têm alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta para o Frater? Aproveite a oportunidade e o cálice para sempre. Até a próxima live. Quero te convidar a desejar, Frater Plunct Plactizum, para fazer parte aqui dos nossos entrevistadores. Agora o Frater Ordalion não está podendo mais participar aqui com a gente. Só quero te lembrar uma coisa, hein, Frater Ordalion. Faz o que tu queres. Há de ser o todo da lei. A lei do forte é a nossa lei. Alegria do mundo, Frater. Tá? Mas quero te convidar, Frater Plunct Plactizum, para fazer parte aqui dos nossos entrevistadores. Hoje o Frater Aiel não pôde participar por razões tecnológicas. O Frater Vívidos nos proporcionou a sua presença aí, como sempre, muito construtiva, muito instrutiva, excelente, Frater Vivos. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade e o seu conhecimento e simpatia sempre aqui conosco. Perfeito? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Uhum. Pode falar. É sempre bom compartilhar. É sempre bom compartilhar com irmãos que têm a mesma sintonia, né? A busca pela verdade. Que bom, foi uma alegria muito boa. Espero aí que todo mundo tenha gostado. Eu perguntei para o Frater Plunct Plactizum se poderia disponibilizar isso no YouTube, né? Para ficar lá para o pessoal que não pôde ver hoje, ou que não teve disponibilidade, ou se esqueceu simplesmente, poder ver. Então é isso daí, gente. Eu agradeço mais uma vez aí ao Frater Vívidos, né? Nosso amigo de longa data, nosso irmão, ao Frater Plunct Plactizum, né? Espero que não tenha se queimado tanto nessa roda de fogo, Frater. Fogo é meu elemento natural. As salamandras que digam amém. E é isso. Fiz a pergunta do Frater Aiel aqui, né, do Caminho Rosa Cruz da Magia. Creio aí que tenha sido bem abrangente aí e que todo mundo agora pôde te conhecer um pouquinho mais aí o trabalho. E fica só uma sugestão aqui de um inscrito, Frater, que ele pediu para colocar no seu perfil algum tipo de banimento que o Frater julgue, considere, né, como eficiente, né, como eficaz aí para fazer aí no dia a dia ou antes das práticas místicas e mágicas, perfeito? Foi um pedido aí de um inscrito meu.
O básico bem feito é o melhor, eu acho, ainda. Básico bem feito. RMP, Rubi Estrela, tem aquele um outro que é um pouquinho diferente, que o Frater Goya recebeu de um anjo, que é o ritual Alegere, que aí você procura também, tem, né? E eu particularmente não fiz ainda esse do Alegere, mas é um que, assim, tem boa procedência, né? Certinho. Então é isso daí. Foi o Igor que pediu, né? O Igor que te fez a pergunta lá do Zé Pilintra e te pediu aí o banimento. Então tão logo ele tem aí disponibilidade, Igor, ele faz aí um post lá, uma postagem lá, ou um stories, alguma coisa ensinando aí o pessoal a fazer. Perfeito? Então, mais uma vez, eu agradeço de coração aí, Frater Vívidos, Frater Aiel, que participou pelo chat, e principalmente você, Frater Plunct Plactus Um. Foi um prazer aí conversar contigo. Perfeito? Eu que agradeço a todo mundo, pessoal. Valeu, Frater. Agradeço aí todo mundo. Mais uma vez aí um bom restinho de feriado aí e até a próxima. Paz profunda, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal.